Bom dia, queridos alunos. Eu espero que vocês estejam bem. Vou tentar passar para vocês o conteúdo que, como disse no vídeo ali a professora Kátia, né, nós estamos vivendo um momento bem atípico de nossas vidas, onde nós também estamos nos readequando a esse sistema de aulas à distância, onde a gente também vai aprender e a gente está se esforçando para poder passar para vocês um pouquinho do que a gente sabe. Então, assim, ó, o nosso primeiro conteúdo que nós vamos ver é a estrutura e formação das palavras. Na folha que vocês estão recebendo, que vocês vão abrir ali depois, né, tem as palavras, ó, escola, escolar, escolarização, escolarizar, subescolarização e as outras palavras que vocês vão observar na folha. Pois bem, todas elas, ó, vocês podem observar que tem algo em comum. O que é esse algo em comum? É o radical. Então vamos ver o que é o radical. Ó. Ele informa o significado da palavra, é a parte invariável. Por exemplo, quando a gente vai conjugar, vai flexionar um verbo, nós temos a palavra que é o radical, por exemplo, da palavra cantar, tá? A gente, para conjugar o verbo, nós podemos colocar cant, até o T, né? O C, A, N, T é o nosso radical. Então, o radical é aquela parte invariável da palavra, não muda. Dentro disso aí, nós temos dois afixos. Os afixos são os prefixos e sufixos. Vejam só, quando pedem para nós o número do nosso telefone, aí eles depois, a gente sempre tem que colocar antes, né, o prefixo, que é a nossa área, né, que é aqui em Camaquã é 51. Então, o prefixo é aquela palavrinha que vai vir, que antecede ao nosso radical, certo? Ó, que vem antes do radical. O sufixo é a palavrinha que vem após, tem a palavra e vem após, então, é o nosso sufixo. Exemplo, de um prefixo, a palavra feliz, tá? Eu colocar um prefixo, alguma coisa antes, eu posso colocar o in, fica infeliz, tá? Se eu colocar, eu vou usar a mesma palavra feliz, e eu colocar um sufixo, eu posso formar uma nova palavra, felizmente. Mente é o meu sufixo, vem após o radical, tá? Então, isso é prefixo e sufixo. Prefixo vem antes do radical, sufixo após o radical. Desinências. O que são desinências? São as desinências nominais, que são as pessoas, e verbais, que indicam um verbo. Então, nominal informa um gênero. O que é o gênero? É masculino, feminino. Número, singular, plural, tá? Aí tem um exemplo, lindo. Então, gênero, masculino. Lindos, masculino, plural. E linda, linda, feminino, e as, plural, tá? Então, são as formas nominais. Verbais informam o modo, se é indicativo, se é subjuntivo, imperativo, formas nominais. E o tempo, né? Se é o tempo presente, passado, futuro. O número e a pessoa. Então, ó, exemplo, brindássemos. Mos indica que está no plural e é o nós, né? Primeira pessoa do plural. Ok. Agora nós temos a vogal e a consoante de ligação. O que é a vogal e o que é a consoante de ligação? A vogal é aquela, então, que vai unir o radical às desinências, indica a conjugação que pertence. Ó, o verbo cantar, então, é o nosso radical. O a e o mos nos indica a pessoa que está. Bem, o que é o tema?
Tema é a parte constituída pelo radical mais a vogal. Então, fica a parte cantar, é o nosso tema. Bom, aqui então nós temos a estrutura das palavras, tá? Nós vamos encontrar o radical, os afixos, que é prefixo e sufixo, as desinências, que podem ser nominais e verbais, nominais quando indicam um gênero, nome, só o nome, e as verbais é quando indicam o verbo, que aí trata-se do modo, e a pessoa e o tempo, tá? A vogal e consoante de ligação é aquela partezinha que vai montar toda a palavra, ó. Cantar, vogal. E a consoante de ligação, a palavra pezinho, ó, pé, zinho, Z é uma consoante de ligação. Por quê? Porque ela ligou um substantivo mais o Z é a consoante de ligação, tá? Então, temos a vogal e a consoante de ligação. E o tema é a palavra sem o verbo, tá? Por exemplo, cantar, canta. Fazer, faze, certo? Termina na vogal. Bom, isso então são a nossa formação de palavras. Agora temos o processo de formação das palavras, que é um pouquinho mais complicado. O que diz, então, em português? A língua portuguesa ela dispõe de diferentes processos de combinação de morfemas, as palavrinhas, para formar novas palavras. Para compreender esses processos, nós precisamos, então, retomar dois conceitos: a palavra primitiva e a palavra derivada. O que é a palavra primitiva? São aquelas que não derivam de outras palavras. Exemplo, dia, casa e flor. Palavras derivadas são aquelas que derivam de outras palavras. Exemplo, diário, vem de dia, diário. Casa, casarão, casinha, tá? Flor, floreira, floricultura. Então, a partir de uma palavra se deriva uma outra. Flor, floricultura, floresta, entre outras palavras, tá? Bom, o que é a derivação? A derivação, ela consiste na formação de palavras novas, derivadas, e a partir de palavras que já existem na língua, que são as primitivas. E há dois tipos diferentes de derivação. Nós podemos ter a derivação por prefixal, tá na folhinha aqui embaixo, ó. Vai ocorrer a derivação prefixal quando houver, então, um acréscimo de prefixo. Por que nós lá em cima vimos, ó, o que era um prefixo, o que era um sufixo? Porque vai vir agora aqui embaixo, ó, a palavra feliz, se tu colocar o infeliz. Então, colocou o prefixo na frente da palavra. Palavra, a derivação, acréscimo de um sufixo, ó, feliz, felizmente, é o nosso sufixo mente. Agora, quando que nós vai acontecer a derivação parasintética? É o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Veja a palavra ali, ó, feliz, ó, infelicidade, o infelizmente, tá? Tem o sufixo, tem a palavra e depois o sufixo, tá? Essa é a derivação parasintética. Derivação regressiva. A derivação regressiva, quando há eliminação de morfemas, desinência, sufixo no final da palavra. Por exemplo, se eu estivesse usando o quadro, eu poderia colocar assim, ó, derivação regressiva. Quando a gente tira o R, no X, então, nós tiramos o R da palavra. Ó, falar, fala. Combater, combate. Pular, pulo.
tá? A regressiva, então, quando a gente tira o R no finalzinho da palavra. E a derivação imprópria. Quando que vai acontecer a derivação imprópria? Ocorre quando há mudança no sentido de classe gramatical da palavra. Exemplo, o monstro do filme não é tão feio. Esse monstro é um substantivo. Agora veja ali, houve um comício monstro, quer dizer, comício horroroso, é um adjetivo, monstro. Então, houve a troca de classe gramatical. Aqui que era substantivo, lá passou para adjetivo, tá? Depois nos exercícios vocês conseguem acompanhar um pouquinho melhor. Bom, então, assim, processo de formação de palavras. Existe a derivação, que eu expliquei rapidamente, que ocorre com a derivação prefixal, sufixal, a derivação parasintética e a derivação regressiva. E temos ainda a imprópria, tá? Dessas 4 formas. Bom, depois tem a composição. O que é a composição? Ocorre quando a palavra é formada pela união de 2 ou mais radicais. A composição pode acontecer por justaposição e aglutinação. Quando que ela vai acontecer por justaposição? Quando ocorre a alteração de radicais. Exemplo, passa tempo, pé de moleque, couve-flor, segunda-feira, tá? E a aglutinação ocorre quando há alteração em pelo menos um dos 2 radicais que o unem. Ó, plano é um plano mais alto, planalto. Embora, em boa hora. Ou água ardente, aguardente, tá? Então, assim, ó, na folhinha de vocês, vocês têm bem explicadinho tudo o que é isso aqui. Se caso vocês não entenderam ainda, depois, durante os exercícios, vocês vão conseguir clarear um pouquinho mais, tá? Tô mandando para vocês aí bastante exercício em PDF para que vocês possam ir acompanhando. O que vocês não entenderem, me chame, que eu vou estar à disposição de vocês. Eu fiz um breve resuminho de todo o conteúdo, que ele não é muito difícil de entender. Ó. Estrutura e formação das palavras ocorre por derivação ou por composição, tá? A derivação, ela vai ocorrer, através de prefixo, sufixo, parasintética, a regressiva e a imprópria. Foi tudo aquilo ali que eu expliquei anteriormente. E a composição, ela vai ocorrer, então, de 2 formas. A justaposição e a aglutinação. Tá, pessoal? Então, assim, ó, durante os exercícios, o que vocês não entenderem, durante a manhã, durante o horário que a gente está em sala de aula, vocês podem estar me chamando, que eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? Agradeço a atenção de vocês. Se habituem a ter horário de estudo, é muito importante. Esse conteúdo ele não é muito difícil. Se vocês tiverem muita dificuldade, tem as videoaulas, são aulas boas de professores que são denominados assim muito bons, que dão cursinho, coisa assim. Então procure no YouTube, deve ter alguma. Tem sim, eu sei que tem explicação, de repente até um pouco melhor que a minha, porque é difícil pra gente vir assim, ó, e ficar fazendo um vídeo e sem poder usar o quadro, sem poder explicar, sem ter as coisas adequadas, tá? Então, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês aproveitem bastante esse tempo para estudar, para fazer as tarefas de vocês, tá? Um grande beijo, uma boa semana a todos. Beijão, tchau!